Acho que agora ficou bom. Bom, eu juro pra vocês que eu tava fazendo um roteiro aqui. Eu tenho um agente, né, que eu uso pra fazer a produção de conteúdo. E aí eu tava já abrindo ele aqui. Quando eu me lembrei o motivo pelo qual eu fiz esse canal, que é na verdade documentar a jornada. Claro que tem um. Eu quero ser estratégico, enfim, tem uma estratégia por trás, né? Tem uma lógica por trás. Mas eu vi que eu tava começando a engessar demais as coisas. E esse é o meu desafio muitas vezes. Porque às vezes as coisas que eram pra ser simples e objetivas, eu acabo inventando pra mim mesmo uma moda gigante. E aí acabo procrastinando. Esse é o ponto. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. A quantidade de vezes em que eu já comecei algum projeto, mas por querer fazer o projeto ideal, ou por querer fazer o projeto como eu idealizei na minha cabeça, ou como eu acho que é o melhor jeito de fazer, quando eu não consigo cumprir com aquilo que eu idealizei, isso faz com que eu não conclua, ou que eu comece as coisas e eu não termine. Apesar de eu achar também que eu preciso ir atrás de um psicólogo, sei lá, pra saber se eu tenho TDAH, mas tirando a culpa do TDAH, eu acho que tem essa questão de querer deixar tudo difícil demais ou tudo perfeito demais para começar, ao invés da gente só começar e ir fazendo e ir aprendendo com a jornada. E eu tô aprendendo muito sobre isso nesse tempo agora. Nunca na minha vida eu estive tão comprometido comigo mesmo e com a minha saúde. Eu comecei a treinar e já fazem uma semana e 2 dias que eu tô treinando, mas parece muito mais porque meu corpo tá quebrado. Mas como eu disse no início, muitas vezes eu comecei projetos, eu já fiz projeto para treinar, já fiz projeto para correr uma maratona, eu já fiz várias vezes isso e acho que na maioria das vezes que eu fazia os meus projetos tinha mais a ver com os outros do que comigo mesmo. Por que eu digo isso? Porque eu tentava organizar e deixar tudo bonitinho, arrumadinho e perfeitinho para mostrar para os outros, e aí quando eu falhava, eu sentia que eu falhava comigo e falhava com os outros, e isso fazia com que eu não concluísse as coisas. E dessa vez eu não falei nada para ninguém, dessa vez eu não montei um plano, não montei um projeto, não coloquei metas, eu só comecei. E eu tô indo com o objetivo de completar cada vez mais semanas, né? E acho que eu tenho aprendido muito com esse tempo, sabe? Eu tenho aprendido muito que, às vezes, quando a gente tá muito mais comprometido com os outros do que com a gente mesmo, a gente vai acabar desanimando no caminho. E a gente tem que ter um nível de comprometimento com a gente também. Eu sempre fui uma pessoa que cuidou muito das outras pessoas, sempre cuidei muito dos outros. E nesse processo de cuidar dos outros, não que isso seja errado ou que isso seja ruim, pelo contrário, isso é muito bom. Mas é perigoso quando você deixa de cuidar de si, quando você deixa de olhar para o que é importante para você. E foi o que eu fiz muitas vezes. E nesse tempo, e por isso que eu comecei esse canal aqui também, porque tem a ver com eu fazer as coisas que eu gosto, eu fazer as coisas que eu quero. Não necessariamente me preocupando com as curtidas e nem com o engajamento, mas só sobre colocar para fora, sabe, as ideias e de alguma forma fazer também uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar, eu gosto de comunicar, eu gosto de bater esse papo com vocês aqui. Então, se eu pudesse deixar uma lição para você nesse vídeo, seria: programe menos, comece mais e se comprometa mais com você mesmo. Seja honesto com você, com o que você quer, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, quais são os seus anseios, seus desejos. E vai fazendo. E acho que a maior coisa é: aproveita a jornada, aproveita o caminho. Eu tava vendo um vídeo no Instagram esses dias que me pegou bastante, que fala um pouco dessa nossa ansiedade, né? A gente às vezes vive muito ansioso por aquilo que a gente não é, aquilo que a gente não tem, e isso é muito ruim. E o vídeo era basicamente o seguinte: você rola ali o feed, e aí o primeiro vídeo que te aparece é um vídeo de um cara que largou tudo aos 23 anos, pegou uma mochila e começou a rodar o mundo, e esse cara conclui o vídeo dele dizendo assim: isso é felicidade. E aí você fala: não, é isso aí, isso é felicidade. Aí você vai e rola o feed, e o próximo vídeo é uma família, um casal que tá no seu quarto, quinto filho, e que diz que encontrou a felicidade nisso. Então diz, tipo assim: a felicidade é isso, é eu ter muitos filhos. E aí você assiste o vídeo e conclui: é verdade, eu preciso ter muitos filhos. Aí você rola o terceiro vídeo, é um cara com um carrão gigante, uma casa gigantesca, ele vai falar assim pra você: olha, é o seguinte, a felicidade é o seguinte, você tem que ser milionário, o foco é o milhão, o foco é o startup, o foco é a empresa unicórnio, e vamos que vai pra cima, você merece. E aí você fala assim: acho que é isso aí que é a felicidade. E aí você continua rolando o feed, e é muito doido, porque nesse vídeo que eu vi, o rapaz fala que o nosso cérebro, ele não tem capacidade de discernir as realidades das coisas, né? Então, se você acredita que largar tudo e andar pela estrada é felicidade, seu cérebro acredita nisso de verdade. E se você acredita que ter muitos filhos é a felicidade, aí seu cérebro acredita nisso de verdade. Se você acredita que é ser milionário, seu cérebro acredita nisso de verdade. E ele fica meio que distribuindo energia para várias coisas que ele acredita que sejam várias verdades. E quando a gente não consegue estar comprometido com a gente mesmo, a gente vai tentando viver essas coisas, vai tentando entrar nesses lugares e viver essas vidas
E no fim das contas, é isso que está nos deixando ansiosos, porque a gente tá tendo essa energia drenada para vários lugares que não necessariamente é os lugares onde a gente deveria estar. Então, se eu posso deixar uma lição, se eu posso falar algo para você aqui, aproveita a jornada, curte os momentos e entenda que você tá no tempo certo, nem atrasado, nem adiantado. Você tá no teu tempo. Olha pro seu tempo, considera o seu tempo, considera o que você quer fazer, considera o que você gosta, se compromete com você. E eu acredito que você vai chegar lá. Beleza? O vídeo de hoje é isso. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa seu comentário se você concorda, se você não concorda, ativa o sininho das notificações, vejo você no próximo vídeo. Falou, falou, é nóis, tchau!